paz do Senhor Jesus, um ótimo dia na presença de Deus. Eu sou a Lucélia Valveja Abrantes, esposa do pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. É uma honra e uma alegria poder participar, juntamente com os irmãos e a igreja, nesse lindo compromisso da leitura do Novo Testamento. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 23. No capítulo anterior, fomos até o versículo 29, pois o último versículo de número 30 faz parte da narrativa contada no capítulo 23, do qual estarei comentando agora. O versículo 29 diz que no dia seguinte, depois de Paulo ter sido preso na fortaleza, o comandante resolve levá-lo perante o Sinédrio. O que é Sinédrio, né? Sinédrio significa assembleia. O Sinédrio era uma assembleia religiosa judaica do tempo de Jesus e dos apóstolos. Os membros do Sinédrio governavam e julgavam o povo, judeu de acordo com a lei de Moisés e as tradições judaicas. Jesus foi julgado pelo Sinédrio antes de ser crucificado. O Sinédrio era composto por 71 líderes importantes na sociedade, que conheciam as leis judaicas. Precisava ter mais de 30 anos e ser casado. Ele se reunia em Jerusalém para tomar decisões e julgar crimes religiosos. O chefe do Sinédrio era o sumo sacerdote, o líder de todos os sacerdotes do templo. No tempo de Jesus e dos apóstolos, os judeus viviam debaixo do domínio romano. Entretanto, além das leis do Império Romano, os judeus obedeciam às leis de Moisés, que estão no Velho Testamento, e às regras da tradição. O Sinédrio apenas julgava os judeus pelos crimes contra as leis judaicas. Jesus e alguns dos seus discípulos e apóstolos foram levados perante o Sinédrio, acusados de crimes religiosos. O Sinédrio realizava o julgamento, decidia se eram culpados ou inocentes e determinava o castigo. Por vezes, o Sinédrio tinha de pedir permissão às autoridades romanas para executar a pena de morte. João 18:31. Havia corrupção no Sinédrio, tanto no julgamento de Jesus como no de Estevão. O Sinédrio aceitou acusações que eram claramente falsas, tendo sido Jesus e Estevão condenados inocentemente à morte. O Sinédrio também tentou intimidar Pedro e João a não falar mais sobre Jesus. Entretanto, havia alguns membros do Sinédrio que eram homens tementes a Deus e que amavam a justiça. Por exemplo, José de Arimateia, que sepultou Jesus no seu próprio túmulo, condenando assim a decisão de seus colegas do Sinédrio de matar Jesus. Marcos 15:43. Outro exemplo é Gamaliel, um professor sábio do Sinédrio. Foi o professor de Paulo e também aconselhou o Sinédrio a não tomar ação contra os discípulos de Jesus. Atos, capítulo 5, versículo 38 a 40. Agora que conhecemos um pouco sobre o Sinédrio e como ele funciona, vamos prosseguir. Paulo, a ser levado diante do Sinédrio, reforça dizendo que continua andando na presença de Deus e que está de consciência limpa. Versículo 1. O sumo sacerdote Ananias, que não vamos confundir com Ananias, esposo de Safira, e nem com Ananias de Damasco. O sumo sacerdote Ananias mandou que batesse na boca de Paulo quando ele começou a sua própria defesa. No que Paulo retufa e chama o sumo sacerdote Ananias de parede branqueada. Esse termo tem o mesmo sentido que Jesus usou ao se referir aos fariseus, chamando-os de sepulcro caiado. É uma metáfora designando a hipocrisia vivida pelas lideranças daquela época. Bonitos por fora, mas estragados por dentro. Isso nos traz a reflexão de que viver em uma vida de aparência, sem que haja uma legítima mudança a partir de dentro do nosso coração e da nossa alma, não é a melhor forma de se viver. Não foi um destempero de Paulo ao se dirigir dessa forma. Paulo conhecia as escrituras, a lei, o tribunal e as pessoas que estavam assistindo o seu julgamento. Por compreender e conhecer todos esses elementos, Paulo tinha plena condição de exercer sua própria defesa. Porém, quem devia fazer valer a lei do Sinédrio? O sumo sacerdote Ananias estava burlando a lei e ninguém parecia se importar, como vemos no versículo de 2 a 5. Do versículo 6 a 10,
Paulo, sabendo que havia uma divisão no sinédrio, de entendimento e pensamento sobre a ressurreição, a existência de anjos e de espíritos, porque ali havia os saduceus e fariseus, e os saduceus, segmento religioso judeu que não acreditava em nada disso, Paulo levava discussão no meio deles, dizendo que está sendo julgado por ser fariseu e acreditar na existência de anjos, na ressurreição dos mortos e na existência espiritual. E olha que interessante o que diz o versículo 9. Começou um grande clamor. E levantando-se alguns mestres da lei, da parte dos fariseus, discutiam dizendo: nenhum mal este homem fez, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não devemos resistir a Deus. Olha que interessante. Segue na mesma direção do conselho de Gamaliel, quando ele disse: não sejamos pegos lutando contra Deus. Os que são da área do direito vão concordar comigo que foi uma grande estratégia jurídica de Paulo lançar um contra os outros, que na argumentação de defesa foi precisa. A confusão ficou tão grande no Sinédrio que o comandante teve que retirar Paulo de lá e levá-lo de volta para a fortaleza. Meus amados, Paulo sabia que não teria julgamento justo no Sinédrio e que provavelmente poderia ser condenado à morte. Mas principalmente, ele sabia que o seu ministério ainda não havia chegado ao fim. Aqui eu sigo um mesmo pensamento sobre quando Jesus estava diante da sepultura de Lázaro e ordena: tirai a pedra. O ministério de Lázaro ainda não tinha acabado. O que depender de nós fazermos, nós mesmos temos que fazer. Mas o milagre, os sinais, as maravilhas e os prodígios, esses dependem de Deus. No versículo 11, logo no dia seguinte, Paulo tem uma visão à noite de Jesus dizendo a ele: Paulo, tem bom ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Pelo que você vê e que você está passando, por amar o Evangelho, por defender e viver pela palavra de Deus. A palavra do Senhor para você hoje é a mesma que foi para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espante, porque eu sou o teu Deus e sou contigo, por onde quer que andares. No segundo momento do versículo 12 a 22, começou a trama, uma conspiração no meio dos judeus, para matarem Paulo. Fizeram até greve de fome. Mais de 40 homens, junto com alguns sacerdotes e anciões, tramaram, pedir para o comandante levar Paulo novamente no Sinédrio, com o intuito de terem uma outra conversinha com ele. Paulo mesmo disse anteriormente, escrevendo na primeira carta aos Coríntios: as más conversações corrompem os bons costumes. Amados, vamos ter cuidado com as conversinhas, com aqueles disse-me-disse, para não sermos engolados por planos malignos. Graças a Deus, um sobrinho de Paulo fica sabendo da tramóia. Corre para avisar Paulo na fortaleza. Paulo chama o oficial e pede para ele levar o seu sobrinho até o comandante, que conta em particular toda a trama para Paulo. O comandante dá uma ordem para que naquela mesma noite, às 3 horas da madrugada, fosse preparado 200 soldados de infantaria, mais de 70 da cavalaria e mais 200 lanceiros, só para retirarem Paulo de Jerusalém e o levar até Cesareia. Lembra dos comentários anteriores que Cesareia, que era o centro governamental? Creio que essa guarda toda sobre Paulo é muito mais do que apenas demonstrar o poderio romano, ou para demonstrar o valor de um cidadão romano. Mas creio, e isso falo de mim mesmo, que Paulo olhava aqueles soldados, havia um exército do Senhor que estava guardando ele. Quando o Senhor disse para ele: tem bom ânimo, o Senhor certamente estava dizendo: eu sou contigo, eu serei sempre contigo. Desta forma, juntamente com uma carta escrita pelo comandante Cláudio Lisias ao governador Félix, contando o que havia acontecido e o motivo por qual estava levando Paulo para a cidade de Cesareia. Irmãos, esse capítulo é um capítulo muito, muito abençoado, muito lindo, e eu me encantei. Eu me encantei porque desde o capítulo 22, quando Paulo vai
tentar a sua defesa em um sermão, ao invés dele se autodefender, ele começa a evangelizar. Ele começa a falar do que aconteceu com a vida dele antes, né, o que era a vida dele antes de conhecer Jesus e depois que conheceu, o encontro que ele teve com o Senhor. E no capítulo 23 eu me deparo com essa proteção vinda do céu em favor de Paulo. O pessoal, os sacerdotes, o pessoal do Sinédrio queria que tivesse acontecido com Paulo a mesma coisa que aconteceu com Jesus e com Estevão. Mas os planos do Senhor para a vida de Paulo era completamente diferente. O ministério dele não havia acabado. E muito mais tem para falar, e muito mais tem para acontecer no decorrer do que vamos ler e vamos comentar sobre o livro de Atos. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia na presença de Deus, um forte abraço e que nós estejamos sempre dispostos a falar do amor de Cristo, a pregar a palavra do Senhor e a fazer o ID de Deus a todo instante, aprendendo com grandes homens como foi Paulo, na palavra e olhando para o caminho do Senhor, sabendo que nós somos também intermediários de Cristo aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia novamente, um forte abraço.